novas línguas, para curar os enfermos. Isso que está enquadrado nos evangelhos. Esses milagres que os discípulos faziam pelas suas mãos, através da autoridade que eles tinham de Jesus para anunciar, para curar os enfermos. Por isso que a Bíblia falou, e Jesus falando para os seus discípulos, que eles fariam obras maiores se eles acreditassem. Este é o Evangelho que foi pregado. É de certo que o Evangelho, através de Jesus e através dos discípulos, se arrastou por toda a Judeia. Dentro da Judeia ficou conhecido o Evangelho, porque Jesus revolucionou dentro da Judeia aquele povo. É de certo que Jesus revolucionou tanto dentro da Judeia que ele foi incomodado por muitos. Muitos se sentiam incomodados com a pregação do Evangelho. É de certo que no livro de Atos dos Apóstolos, até o escritor Lucas escrevendo no capítulo 5, que os principais sacerdotes e as autoridades que estavam ali se incomodaram com a pregação do Evangelho naquele local, porque eles estavam ensinando no nome de Jesus, e eles falaram que não ensinasse mais no nome de Jesus, não falasse mais no nome de Jesus, porque eles estavam revolucionando aquele local, estavam criando um mundo mais, mas eram as vidas que estavam aceitando a Jesus. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, se você vai ver que depois de Pentecostes, no capítulo 2, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. Mais de 3.000 almas, através da pregação do Evangelho, a descida do Espírito Santo, batizando ali alguns que estavam ali reunidos dentro ali do cenáculo. É de certo que quando isso aconteceu, foi tão grande, revolucionou tão grande ali o povo de Israel, que muitos ficaram incomodados. É de certo que muitos vão ficar incomodados com a pregação do Evangelho, com aquilo que vai ser anunciado. Se você falar no nome de Jesus para algumas pessoas que vão escutar, vão ficar completamente doloridos por causa da pregação do Evangelho. É de certo que tem pessoas que preferem ouvir o som alto de um show, de um púlpito, de um show mundano, de que uma pregação do Evangelho, de que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz transformação para o homem. A palavra de Deus, ela é alimento para a alma do ser humano. A palavra de Deus, ela é alimento para o ser humano. Por isso que o salmista falou no Salmo 119: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É a palavra de Deus. Ela é luz para o teu caminho, ela é lâmpada para os teus pés, para te guiar no caminho certo que deve ser guiado. É a palavra de Deus. Muitos não querem ouvir a pregação do Evangelho e se incomodam com a pregação do Evangelho. E é de certo que depois o Evangelho foi pregado, muitas almas se converteram a Jesus, e foi crescendo cada dia mais. E é de certo que a pregação do Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que incomodou tanto os judeus que começou uma grande perseguição ao povo de Deus, por causa da pregação do Evangelho, por causa da pregação de Jesus. O povo ficou incomodado. Diz a Bíblia que depois que eles separam os diáconos, organizam a igreja, no capítulo 7, com a pregação do Estevão, e pregou, incomodou ao povo que estava ali pelo conhecimento, mas ele pregava não só por causa do conhecimento, mas a autoridade que ele tinha. Estevão foi apedrejado. E quem estava ali consentindo na morte de Estevão? Saulo. É deste homem que eu quero falar aqui. Consentindo a morte de Estevão.
A Bíblia diz que Saulo, que também conhecido como Paulo, se você ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, você vai ver Saulo, também conhecido como Paulo. Agora, por que o nome dele também era Paulo? Porque Saulo, na língua dos judeus, ele era conhecido como Saulo, mas para os romanos, e ele conhecia, ele também tinha a sua naturalidade romana, e isso também ele era conhecido como Paulo. Por isso que ele tinha esses dois nomes. É de certo que muitos já pregaram e disseram que Saulo foi mudado o seu nome para Paulo. Não, o seu nome nunca foi mudado. E é de certo, o que foi mudado na vida dele foi as suas atitudes, o seu jeito de ser, a sua vida de andar, a sua vida de caminhar. As suas atitudes foram mudadas por causa do poder do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que o Evangelho causou na vida do ser humano. Mudança. A Bíblia diz que ele arrastava os cristãos pelos cabelos. A Bíblia diz que ele pegava os cristãos, arrastava pelos cabelos, colocava em prisões, consistiu na morte de Estevão. Era desses aí que Jesus precisava. Pessoas que tinham esta coragem de fazer tal coisa. Imagine ele pregando o Evangelho de Jesus, usado pelas mãos de Deus. A Bíblia diz que no capítulo 9 ele tem encontro com Jesus. E neste encontro, a vida dele é completamente mudada. Mudada por quê? Porque quando algumas pessoas pregavam para ele, ele não dava ouvido. E ele, no capítulo 9, ele já estava com recomendações dos sacerdotes, com carta para prender os cristãos, para perseguir os cristãos. E se for possível também matar os cristãos. Era um homem sanguinário. Se você conhecer a vida de Saulo e Paulo, ele era um homem sanguinário, um homem violento, mas não há nada que a graça de Deus não possa fazer na vida do ser humano. Ele pode ser violento, ele pode ser perseguidor, mas quando a graça de Deus invade o coração dele, não há nada e que a graça de Deus não possa enmorecer o coração do ser humano. E quando você persegue algum cristão, você não está perseguindo a um próprio cristão, mas está perseguindo ao próprio Cristo. Quando você persegue a igreja, você não está perseguindo a igreja, mas está perseguindo ao próprio Cristo, que é dono desta igreja. Esta igreja foi comprada com o sangue do Cordeiro Jesus. Esta igreja, ela tem o sangue do Calvário marcado na cruz do Calvário. E esta igreja tem dono. E a Bíblia diz: Saulo se convertendo agora ao Evangelho. Quando ele tem encontro com Cristo, sua vida é mudada. Para nós entrarmos no capítulo 26, o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, é de certo que aqui Paulo está tendo uma conversa. Conta como foi a sua conversão. Aqui ele está contando como ele se converteu a Jesus. Tem pessoas que se convertem a Cristo por alguma pregação do Evangelho, pastor Cláudio. Alguém prega o Evangelho para ele, ele se converte. Mas aqui não. Paulo foi diferente. Quando ele se converte aqui, ele tem um encontro com o próprio Cristo. Cristo aqui está se encontrando com ele no caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele se encontra com Jesus e ele conta como foi a sua conversão. No capítulo 26 ele conta como foi a sua conversão. E nós vemos aqui algumas lições que ele teve dentro dessa conversão.
E essas visões que a igreja do Senhor deve ter em sua vida. A visão que o próprio apóstolo Paulo teve da necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Nós vemos aqui que a primeira visão que ele teve não foi a visão de qualquer pessoa, não. A primeira visão que ele teve foi do próprio Cristo. No versículo 14 que nós acabamos de ler, e caindo nós todo por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Aqui, a primeira visão que ele tinha do próprio Cristo, essa visão que ele teve, foi de Cristo chamando a ele para a salvação. O próprio Cristo está convidando a Saulo para entender e compreender que ele não estava perseguindo a qualquer ser humano. Ele não estava perseguindo a qualquer ser humano, mas estava perseguindo a igreja de Jesus. Saulo entendeu a salvação através do próprio Cristo que teve um encontro com ele. E eu acho interessante que o próprio Cristo fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Se você já foi para o interior, ou já viveu no interior, um aguilhão, ele é uma vara que tem uma ponta, e essa vara que tem uma ponta serve para guiar os bois. Quando o boi sai da direção, é só espetar o boi para ele voltar na direção certa. Era mesmo assim. Saulo estava fora da direção de Deus. Ele achava por ser zeloso pela lei de Deus, ele achava que aquilo que ele fazia era certo, mas ele estava lutando contra os aguilhões. Era um homem violento, era um homem sanguinário. Ele estava lutando contra os aguilhões. Imagine ser espetado pelos aguilhões. Os bois, quando ele é espetado, eles simplesmente, quando eles estão fora da direção, na hora ele volta para a direção certa. Porque quando ele é espetado, ele sente aquele espelho entrando dentro dele, ele sente que é para seguir o caminho certo. Era mesmo assim. Saulo, ele lutava, espetava contra os aguilhões. Ele não queria saber do povo de Deus. Ele não queria saber da pregação do Evangelho. Precisou do próprio Cristo descer dos céus para ele encontrar ele, para ele compreender o que é a salvação, o que é a obra do Calvário. Quem sabe você está aqui nesta noite, está escutando a pregação do Evangelho, mas não entende o que é a obra do Calvário. A obra do Calvário teve um preço de sangue. E este preço de sangue foi que serviu para salvar a sua vida e perdoar os seus pecados. E já era para você estar dando glória a Deus aqui nesta noite. Ei, você não compreendeu? Você foi salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Ele teve a visão do próprio Cristo. Quando ele chamou para uma posição. No versículo 16 ele fala: levanta-te e põe-te em pé. Aqui já era para Saulo se posicionar, põe em pé. Quando vai, Deus chama, Deus fala: Ananias, vai lá na rua direita e procura ver um homem chamado Saulo de Tarso. Vai lá, porque para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar quanto ele deve padecer pelo demônio. Eu quero te falar aqui nesta noite: se você foi salvo, teve a visão de Cristo, pela fé, está aqui nesta noite, saiba de uma coisa: o Evangelho não é Evangelho de status, ou de você se posicionar na internet, ser famoso, ou aparecer bonitinho na foto. Não, o Evangelho é sofrimento. Aleluia! O Evangelho é preço de sangue. Glória, glória. É salvação.
aqueles homens que estavam dentro daquela arena, quando os leões começaram a atacar eles, comiam. E quanto mais perseguiam eles, mais aquele povo descia por causa do sofrimento. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 3, que quanto mais perseguia o povo de Deus, mais o povo crescia. Quanto mais afligia o povo de Deus, mais o povo crescia. Glória a Deus. Eu quero te falar aqui nesta noite que o Evangelho de facilidade, em que muitos estão pregando por aí. O Evangelho é preço de sangue, é oração, é busca de Deus, a salvação é de graça. Mas neste mundo você tem que compreender que você vai ser perseguido, você vai ser rejeitado, você vai ser caluniado por causa do nome de Cristo. Quando Deus falou para Saulo, disse: se prepare, você vai sofrer pelo meu nome. Imagina você escutar uma palavra dessa: eu mostrarei quando ele deve sofrer pelo meu nome. Por isso que Saulo fala que ele tem um espinho na carne. Esse espinho incomodava, e Deus falou para ele: Saulo, a minha graça me basta. Aleluia. Eu quero te falar que nesta noite, eu não sei o que você está passando, mas se você teve encontro com Cristo, você tem a sua salvação. Você tem que dar conta. Se você está sofrendo, no mundo você vai ter aflição, vai sofrer de qualquer maneira, mas não vai se comparar com aquilo que você vai encontrar no céu. Tudo aquilo que você passou aqui nesta terra, você vai dizer: valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu confiar, valeu a pena eu estar nos pés de Cristo. Ele teve a visão do próprio Cristo. A segunda visão que Saulo teve, dentro desse versículo que a gente acabou de ler, a visão da obra missionária. Havia visto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. E teve uma noite a visão, e se apresentou um homem, Paulo contando, um homem se apresentou, atravessa a Macedônia e nos ajuda-nos. Aqui se trata da visão missionária, esse termo. No capítulo 16, da obra missionária. O que é obra missionária? É a pregação do Evangelho, é a disposição da igreja de cumprir o ícone de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura. É da igreja saindo para fora, não ficando dentro da igreja, mas saindo para fora em busca das almas perdidas. Isso que é a obra do Evangelho. Paulo escuta essa voz, e eu quero